de audiência. A partir de agora, então, o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã de quinta-feira, estamos inaugurando um novo mês, minha gente. O mês de agosto chegou. Hoje, dia 1º de agosto de 2019. E a partir de agora, você interagindo, participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é. Hoje a pesquisa perguntando como lidar com a homossexualidade na família, hein? Sinceramente, você sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate que começa agora. Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto a dama da mesa, a doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, o pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, e também o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. Pastor Sérgio Brito, orando, abrindo o nosso debate. Bendito Deus, eu quero te louvar por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes. Eterno Deus, assim como o Senhor tem nos usado em outras vezes, que o Senhor, mais uma vez, por bondade e por misericórdia, venha nos usar, Senhor, quando estaremos tratando de um assunto tão melindroso e tão importante para todos, que o Senhor venha usar os nossos lábios, que o Senhor venha usar as nossas faculdades mentais. Pai querido, Pai santo, eu quero pedir ao Senhor que permaneça abençoando o pastor Eliel do Carmo na condução deste debate, que o Senhor permaneça abençoando a família Melodia, os nossos debatedores, Senhor. Pai querido, e acima de tudo, Pai, que cada ouvinte seja esclarecido, Pai querido, e que nós venhamos ser canais de bênçãos aqui nesta manhã. Glorifica o Teu nome através de nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso Debate Família vai trazer este assunto, homossexualidade. No decorrer do tempo, um tema que sempre foi um tabu no seio das famílias e sobretudo no seio da igreja. Nunca tivemos tantos desafios neste tema, neste assunto, como nos dias atuais. Quantos despreparos também, quantas pessoas que deveriam lidar com isso de uma forma hábil, pessoas acabam complicando e aí advém o preconceito, as perseguições, o abandono, enfim. Como lidar com a homossexualidade na família, você sabe? Resultado parcial aqui da nossa pesquisa, e olha que esse resultado já variou tanto hoje durante a manhã, na promoção, a gente promovendo o debate hoje. Mas nós estamos começando o nosso debate com 68% dizendo que não. Não sei lidar com a homossexualidade na família. E nós vamos para o debate. Que bom poder reencontrar meu mano querido, pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Bom dia, meu querido amigo, saudade também, um prazer estar aqui ao seu lado, mais uma vez no debate nessa manhã. Obrigado pela oportunidade que você e sua equipe me concedem de estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia aos nossos debatedores, uma honra também estar aqui ao lado de vocês, a minha admiração, vocês sabem disso, por cada um aqui. E um bom dia para a família Melodia, estarmos juntos aqui com a família Melodia. É uma alegria, um privilégio. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Para um tema, pastor, tanto o pastor Sérgio na sua oração, falou aqui de uma questão melindrosa, você comentou no seu preâmbulo, aí na abertura, sobre os tabus que esse tema traz junto. E eu penso que realmente é um tema difícil. A pesquisa também aponta isso. Ao longo da manhã aqui, já teve, como você disse, momentos onde passou aí de 70%, quase 70%, 80% quase, mais de 70%, quase 80% de pessoas falando da sua dificuldade, porque realmente é um assunto difícil, principalmente para famílias cristãs, mais ainda para famílias com uma tradição cristã já de muitos anos.
mais difícil isso ainda isso ainda fica. Então eu penso que, indo direto para a pergunta, pastor, eu com as experiências vividas na caminhada, eu tento criar uma maneira de me comportar diante disso, diante dessa realidade que hoje é presente na nossa vida, na sociedade. A gente relaciona com pessoas homossexuais e aprende a tratar e a respeitar e a conviver. Enfim, e aí, pastor, eu penso em 3 maneiras aqui. Talvez nessa primeira fala eu não consiga citar as 3, porque para explicar cada uma delas, e tendo a oportunidade ao longo do debate, a gente vai falando cada uma delas, pastor. Com o olhar cristão, bíblico, eu penso que a maneira como lidar com isso dentro da família. E aí, olhando para isso, eu sugiro que a gente olhe, que da maneira como eu penso que a gente precisa fazer, olhar para isso como a Bíblia diz. E a Bíblia apresenta a homossexualidade como um pecado. Isso não significa que eu vá olhar com um olhar de juiz, para julgar. Ao contrário, eu digo que olhar como um pecado pelo seguinte sentido: quando eu olho para a homossexualidade como um pecado, pastor, eu me torno igual a ele. Eu não me torno diferente dele. Eu me torno igual a ele. Eu me coloco do mesmo lado. Eu me coloco no mesmo nível, no mesmo patamar. Porque um homossexual, ele tem a tentação de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, afetivamente, sexualmente. Essa é a tentação dele. E qual é a minha? Qual é o meu pecado? Qual é a minha falha? Assim como ele tem um pecado, eu também tenho. Eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho os meus pecados. Então, quando eu digo que eu trato a homossexualidade como um pecado, como a Bíblia diz, eu não trato como sendo diferente dele. Ao contrário, porque eu, pastor, aqui eu não vou colocar os irmãos, eu falo de mim. Eu não preciso do diabo para me sentir tentado em nada. Porque o diabo às vezes atrapalha mais ainda e ainda me prejudica mais ainda. Mas eu não preciso de Satanás, não. Se ele ficar na dele, longe de mim, ainda assim eu serei tentado, porque a tentação está dentro de mim, pela minha natureza humana, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas da carne. O apóstolo Paulo fala isso, Romanos capítulo 7, dessa guerra que há dentro de nós. O corpo contra a carne, dentro de mim há a lei de Deus, mas nos meus membros, como diz Paulo, reside a lei do pecado. Graças a Deus que hoje eu sou regenerado, transformado por Deus, e hoje eu tenho a liberdade de escolha, porque antes eu era prisioneiro do pecado que em mim habitava. Hoje, regenerado por Cristo, eu sou livre para escolher. Ainda assim, em muitos momentos, infelizmente, preciso confessar isso, em muitos momentos eu faço a escolha errada. Em muitos momentos eu peco, eu falho, assim como um homossexual peca e falha. Eu não sou melhor do que ele. Quando eu trato assim, não por julgamento, mas por me colocar igual, a isso deveria trazer ao nosso coração empatia, compaixão, entendimento, amor. Então, em primeiro lugar, eu entendo disso, eu me vejo assim, igual a ele, não diferente dele, não melhor do que ele. E aí outra coisa, pastor, que ao olhar para a homossexualidade como um pecado, eu devo olhar como a Bíblia diz. E quando a Bíblia fala, por exemplo, no texto de 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo não faz uma classificação do que é pecado maior ou menor. Quando eu olho para a homossexualidade como pecado, eu me coloco no mesmo lado que eles, é por não me achar, porque sou hétero, sou melhor do que eles. Sou melhor do que um homossexual. Não, são tentações diferentes, mas que diante de Deus todas são iguais. Um adúltero é tão pecador como um homossexual. Sabe por que muitos homossexuais... Sabe por que a gente discrimina a homossexualidade aos meus olhos? É porque, pastor, um adúltero não carrega uma placa na cabeça dizendo sou adúltero. Um mentiroso não carrega uma placa na cabeça. Vamos imaginar que no domingo, ao chegarmos na igreja para o culto, todos nós passemos numa mesa para pegar uma placa e colocar na nossa cabeça qual é a nossa tentação, qual é o pecado que temos. No caso dos homossexuais, na grande maioria dos casos, geralmente, eles andam com uma placa na cabeça. Por conta do trejeito, da maneira de se comportar. Então ele tem uma placa denunciando o pecado dele. E eu escondo o meu. Eu cheguei aqui hoje, vocês não olharam para mim e viram em mim qual é a tentação que tenho, qual é a minha fraqueza, qual é o meu pecado.
quando eu digo de olhar como um pecado, e isso dá base, até para que a gente encontre a saída para isso, não com julgamento de forma nenhuma, mas entendendo o que a Bíblia fala sobre isso, assim como ela fala sobre o adultério, sobre todos os outros tipos de pecado, do qual eu não sou o melhor. Então, quando em família a gente trata disso, a gente se coloca todos no mesmo nível, e é disso que falo nesse primeiro momento aqui. Doutora Elizabeth Pimentel, que bom também tê-la aqui nesta manhã, minha querida doutora. Bom dia. Bom dia, meu querido. Olha, é um assunto realmente bastante delicado, né? E eu espero que a gente possa contribuir. Eu quero mandar um abraço para os ouvintes, para vocês aqui da rádio. E eu não vou, né, citar o ponto que o pastor colocou, que ele já colocou muito bem. Eu quero colocar aqui o seguinte: não é fácil lidar com essa situação, e eu acredito que tem muitos pais aí sofrendo muito por causa disso. Glória a Deus, porque a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aqui. Existem muitos casos de pessoas que, por não saber, entram em depressão, tentam suicídio, não é? Às vezes expulsam o filho de casa. Tem pessoas que já disseram para filhos: eu preferia ver você morto e drogado do que nessa condição. Então, não é por aí, não é? Existe um sentimento, uma dor por parte dos pais, e essa dor, ela é legítima, a gente precisa compreender essa dor, que o sentimento que muitos pais têm é um sentimento de vazio muito parecido com o luto, não é? Porque é como se fosse o luto do filho que ele idealizou a vida inteira. E você, quando tem um filho, você sonha com ele casado, você sonha com seus netos, você sonha com o trabalho, com a carreira profissional dele. Então, a gente tem uma expectativa em relação ao filho. Então, quando uma coisa assim, uma notícia dessa acontece, é natural a dor dos pais de ter que viver esse luto pelo filho que ele idealizou. E ele agora vai ter que viver com um filho que é real. Mas é preciso passar por isso. Isso passa por alguns processos, pastor. Essa fase de luta, e tem a fase da revolta. Tem muitos pais que se revoltam porque é como se o filho tivesse traído ele, não é? É como se tivesse traído seus valores, aquilo que ele ensinou a vida inteira. Dá aquela sensação de que, será que valeu a pena tudo que eu fiz? Todo o sacrifício que eu fiz para trazer essa criança até agora, e ele jogar isso na minha cara? Quer dizer, esse é um sentimento que acontece. E a gente precisa compreender, ao invés de julgar também os pais. O pastor colocou em relação ao filho, né, ao homossexual, e eu quero colocar aqui um pouquinho sobre o entendimento em relação também a esses pais, né? Existe uma fase que eles se culpam. Muitas vezes, quantas vezes eu já ouvi pais e mães dizer: onde é que foi que eu errei? Será que eu orei pouco? Será que eu não vigiei? Será que eu não acompanhei quem são os amigos? Aí começa a culpar os amigos, o pai culpa a mãe porque acha que a mãe mimou demais, a mãe culpa o pai porque acha que o pai foi ausente demais. Então, o que eu quero dizer é que esse não é um momento para a gente dividir o reino, né? Reino dividido não subsiste. Então, é a hora de enfrentar uma situação, mas enfrentar com união, né? E entender, pastor, o seguinte, que o amor que Deus prega é o amor incondicional. Deus também tem expectativa em relação a gente. Deus não programou o mundo do jeito que está. Então, a gente também não vai ter as nossas expectativas, todas elas correspondidas. E Deus não deixou de nos amar porque não correspondemos à expectativa dele. Agora, ele não planejou o pecado, ele não planejou a desobediência, mas ele também não deixa a gente. Então é preciso olhar para um filho e entender que ele é mais do que uma questão sexual. Ele é mais do que a sexualidade dele. Tem muito mais do que isso nesse filho, para você jogar ele fora, né, inteiro dessa forma. Então é preciso manter o amor e manter o respeito. Agora, esse respeito, ele é uma via de mão dupla. O respeito tem que ser em relação a esse filho, mas o respeito tem que ser do filho em relação aos pais também. Porque muitas vezes o filho escolheu esse caminho, decidiu que vai viver a vida dessa forma e exige que os pais colaborem, que os pais aceitem. Eu ouvi uma resposta de uma mãe uma vez e eu gostei muito da resposta dela. Ela disse para o filho dela: olha, eu amei você a vida inteira desde que você estava sendo gerado. E vou amar você enquanto eu viver, independente do que você faça. Agora eu quero que você saiba que eu tenho limites.
Então, não tente impor para mim o estilo de vida que você quer para você. Então, não pense que o seu companheiro vai frequentar as festinhas familiares, que ele vai frequentar a minha casa. Isso eu não tenho condição de fazer. Então, esse é o meu limite. Eu te amo, te respeito. E quero que você me ame e respeite o meu limite também. Você está entendendo, pastor? Então, o amor precisa ser preservado acima de todas as coisas, para que depois a gente entenda como é que a gente vai lidar com essa situação, né? Mas amor incondicional é isso que Deus pregou, é isso que Jesus pregou, então a gente precisa encarar dessa forma, sem desespero, né? Tá certo. Pastor Anderson Maciel, meu pastor querido, que alegria também tê-lo aqui nesta manhã para mais um desafio aqui no nosso Debate Família. Aliás, desafio de todos os dias, e aí a gente se encontra aqui às quintas-feiras para a gente abrir mais esse leque aqui. Bem-vindo ao debate mais uma vez, bom dia. Eu que agradeço, bom dia pastor Eliel, a todos os debatedores e a esse planeta de audiência. Eu já quero mandar um beijo no coração aí de todos os ouvintes. Tema difícil, talvez justifique até essa oscilação. E quando eu me deparei com esse questionamento, o primeiro questionamento que eu me fiz foi: quando se descobre que alguém está se declarando homossexual ou fala da tendência homossexual, não só por parte dos filhos, porque hoje em dia o modismo também tem relação aos cônjuges, a gente precisa destacar isso aqui. Infelizmente está afetando cônjuges de uma maneira contundente, né? E a gente pensa na família num todo. A minha pergunta primeira é: essa pessoa que veio se declarar, falar acerca da homossexualidade, o que está no coração dela? É um desabafo? É uma decisão tomada? Ou é um pedido de ajuda? Eu acho que nós precisamos ter sabedoria para a gente lidar com essa pessoa que se chega e que declara algo tão sério. O que essa pessoa está buscando quando ela vem falar, quando isso está sendo exposto? É um questionamento, né? E falar depois de duas linhas aqui diferentes e convergentes, eu acho muito interessante. Eu aprendo muito, né, do que a falar do ponto de vista, das vezes, daquele que está como homossexual e da família como reage. E aí eu me fiz o segundo questionamento: por que será que choca tanto a cada um de nós na família quando vem uma notícia como essa? Porque é chocante. Por exemplo, em relação aos pais, primeiro questionamento que um pai ou uma mãe se faz ao observar um filho que faz essa declaração é: onde foi que eu errei? Segunda declaração feita é a seguinte: eu acho que isso é uma fase que isso vai passar. E num terceiro momento, né, quando é essa relação de pais e filhos, né, eu não posso admitir isso aqui dentro de casa. E aí eu pergunto: admitir o quê? Porque uma coisa é você aceitar a pessoa, outra coisa é você aceitar as práticas dessa pessoa. E aí começa a grande confusão em não saber lidar com isso dentro de casa. É fato que é chocante. Qual é o pai ou uma mãe que não sonha em ver um filho casar, constituir uma família, não é? É fato que todos nós somos pecadores, mas há consequências diferentes para o pecado, até porque a Bíblia fala que tudo quanto fizermos por meio do corpo, a gente vai ser julgado por isso. Há um choque, mas há também, pastor Eliel, no nosso arraial, uma grande falta de conhecimento. Por uma série de fatores, por décadas que vivemos de tabu. Aliás, falar de sexo no meio evangélico é como se estivesse falando pecado, pecado. E a gente não aborda o que Deus criou, a forma sadia e saudável, que é o sexo na sua essência, criado pelo próprio Deus. A gente está vencendo isso, eu entendo que isso é um processo, mas em meio a isso a gente percebe que entrou de maneira avassaladora a imoralidade na sociedade e trazendo consigo todas as suas mazelas. Eu acho que é preciso, nos dias de hoje, os pais terem a consciência de, quando observarem seus filhos com um comportamento como esse, saber lidar com isso. Observe o que a pessoa está querendo declarar, até um cônjuge. O que esse cônjuge está querendo dizer? A partir daí, ela começar a ter sabedoria para tratar. Existe sim a fase do choque, mas é preciso superar isso.
E é preciso ajudar essa pessoa, porque é inquestionável no nosso meio, eu estou dizendo inquestionável, porque hoje, infelizmente, algumas igrejas estão querendo colocar isso como sendo algo normal. A homossexualidade como sendo, né, uma coisa que é assim mesmo, um complexo de Gabriela, eu sou assim, nasci assim, e não há base científica, nada para se afirmar tal coisa, mas é preciso a gente se firmar numa coisa, é na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o comportamento homossexual é pecado e ponto. Romanos 1, 26 e 27, vai lá e lê. É pecado. Agora, vamos fazer uma dicotomia entre tratar a pessoa e tratar o pecado a qual ela comete. Porque foi dito aqui já pela doutora Elizabeth, né? Amar essa pessoa, colocar essa pessoa como sendo agora a sua razão de ser para você conquistar essa pessoa, trazê-la contigo. Isso, em momento algum, vai implicar em você concordar com a prática do homossexualismo. A gente precisa fazer essa dicotomia aqui. Eu recebi recentemente no discipulado de homens, um homem que chegou no discipulado vestido de mulher, de cabelo comprido e cheio de silicone. E como é que nós o conquistamos? Ele falou assim, eu nunca fui tão abraçado e tão amado nesse lugar, como aqui. Ou seja, e aos poucos o Espírito Santo foi fazendo a obra, ele tirou no decorrer do discipulado, fez cirurgia, tirou os silicones, arrancou tudo e falou, quero ter uma nova vida com Cristo Jesus. Eu preciso que vocês me ajudem. Qual foi o caminho, a porta aberta? Ouça, entenda, ame. Mas não deixe de falar que aquilo é pecado. Não tenha melindres para lidar com isso. Separe a pessoa do comportamento. Não bote o filho, a mulher, o marido para fora de casa. Bote o pecado para fora de casa. Mas ame essa pessoa, traga para você. Porque é o vínculo da perfeição, que é o amor, que vai fazer com que ela veja o que é o amor de Deus derramado na vida dela, para ela poder ser ajudada para sair do pecado. Eu queria inicialmente falar isso. Tá ok. Pastor Sérgio Brito, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui. Bom revê-lo, bom dia. Igualmente, bom dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo. Eu me sinto muito privilegiado em poder fazer parte da família Melodia. Uma honra pra Ontem gente. eu tive o prazer de pregar no Cristo em Casa, hoje estou aqui de Honra novo, que pra bênção, gente. né? Agora, o que falar, rapaz, depois da palavra dessas três pessoas sábias, com tanta firmeza dentro do assunto. Porém, o assunto, não dá para esgotar esse assunto nunca. Nunca. Só pode fazer quantos debates quiser aqui e não vai esgotar nunca. Porque é um problema que atinge a humanidade há muito tempo. E aí, um percentual aí sabe lidar, outro percentual não sabe. E a temática é exatamente como lidar com a homossexualidade na família. Eu entendo, pastor Eliel, que só vai saber lidar com a homossexualidade na família quem passar pela situação. Não tem jeito. Eu estar de fora é uma coisa, eu estar dentro do problema é outra. Então aquele que diz assim, eu sei lidar, ele sabe porque ele aprendeu. Provavelmente tem alguém na família dele que demonstrou ser homossexual. E ele teve que, na marra, aprender a lidar. Porque não vai se abrir mão de um membro de uma família. Não se abre mão do bandido, o cara mata, rouba, vai preso, a família vai lá visitar. É família. Então ele aprende a lidar com a situação, porque não tem outro jeito, tem que aprender a lidar. Agora, um dos problemas piores é a decepção. Querendo ou não, quando acontece isso, a família sofre uma decepção. E o nosso debate é um debate à luz da Bíblia, e a gente se preocupa com isso, debate à luz da Bíblia. O problema é que nós, os evangélicos, temos muito mais dificuldade, conforme o pastor Humberto falou logo na sua primeira fala, de lidar com o problema. Por quê? Porque nós, além de ver que é um problema, a gente encara como pecado o que a Bíblia diz que é pecado. No princípio, Deus criou macho e fêmea, ponto. Ele não criou um terceiro sexo, eu vou fazer um macho, vou fazer uma fêmea e vou fazer uma pessoa neutra aqui. Quando essa pessoa souber o que é certo e errado, ela decide se ela vai querer ser homem, vai querer ser mulher, se vai querer ser homossexual, o que vai querer. Não tem isso na Bíblia. É macho, fêmea, ponto. A gente fecha com a Bíblia, tá? E aí, quando um filho ou uma filha revela aos pais que é homossexual, esse pai sofre uma decepção. Porque quando a criança nasceu e você foi lá saber, é o quê? É homem, é um menino, é uma menina. Hoje já se sabe antes, na minha época só sabia no dia.
Hoje não, a mulher está com 4 meses de gravidez, já vai lá no ginecologista, faz a ultrassonografia e a curiosidade é o quê? Ver o sexo. E às vezes existe caso da criancinha estar com a perninha fechada e não consegue ver. A mãe e o pai vêm ansiosos. Queria tanto ver. Ao médico diz, daqui a mais um mês. Quando chega lá, que está com a perninha aberta, vê. Ah, é um menino, é uma menina. A família se prepara para receber aquela criança. Ou menino ou menina. Cria com aquela expectativa. Depois de uma certa idade, essa criança diz, eu sou homossexual. Que decepção para essa família. E dentro dessa questão, pastor Eliel, eu vejo o seguinte, existe os radicais e existe os liberais. E nós não podemos ser, nós os evangélicos, nós não podemos nem ser radicais e nem liberais. Qual a diferença? Os radicais, quando acontece isso, bota para fora, expulsa. Eu tenho pesquisado alguns casos, e tem casos de pessoas que chegam para os pais e dizem ser homossexuais, e os pais expulsam de casa. E essa pessoa vai para a rua, vai viver na prostituição, e às vezes até mendigar, depois de ter uma família. E isso é falta de amor. O que o pastor Anderson disse aqui, nós devemos não aceitar o pecado, mas aceitar o pecador e amar o pecador. E os liberais, aí são aqueles que aceitam totalmente, tá bom, meu filho, tudo certo, você pode trazer seu namorado para cá, vou preparar um quartinho para você aqui, você vai ficar com ele. Uma pessoa evangélica não deve fazer isso nunca. O que fazer então, pastor? Eu já vou logo falar aqui, o que fazer? Ao descobrir isso, demonstra muito amor, muito carinho. Claro, você vai demonstrar a sua insatisfação com naturalidade, mas você vai dizer, meu filho, eu não vou te rejeitar, minha filha, eu não vou te rejeitar, eu vou continuar te amando. Porém, lá fora você faz o que você quiser, mas dentro da minha casa, eu quero que você mantenha a sua postura em respeito a mim e respeito à sua família. Isso é uma atitude sábia. E o que liberta é o amor. Pastor, e onde começou esse negócio de homossexualidade? Isso começou lá no início, Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa desse pecado. Então hoje nós não podemos aceitar isso com muita naturalidade, porque biblicamente é pecado. Tanto é que os homens da cidade queriam que Ló botasse os anjos para fora da casa para eles terem relações sexuais com os anjos. Se aqueles homens não fossem anjos, aqueles homens teriam sido estrupado ali, abusado sexualmente por aqueles homens, se não fossem anjos. Graças a Deus que era anjos, ele chegou, estendeu a mão, cegou todo mundo e salvou logo a sua família. Então nós temos que falar isso com clareza, mas não esquecendo que o amor está acima de qualquer coisa. Muito bem, os ouvintes participando aqui, nosso debate. Bom dia, paz. Gente, que tema. Passei por isso quando a minha filha se declarou homossexual. É muito difícil. E eu perguntava exatamente onde foi que eu errei. Eu era do mundo, meu casamento acabou de forma muito dolorosa, meu marido me traiu e essa traição foi terrível para toda a família. Hoje ela está na igreja, se batizou, passou pelo encontro com Deus e está mais ciente do pecado. Porém, eu sempre oro pedindo a Deus que a sustente na fé. Parabéns pelo debate, muito obrigado aí pela participação. Bom dia, debatedores. Minha filha era do grupo de louvor da igreja. Quando foi para a faculdade, mudou o seu comportamento, saiu da igreja e 1 ano veio me dizer que gosta de menina. Pedi a Deus sabedoria, aceito minha filhinha, mas não aceito o ato. Ela sabe do meu amor, que o meu amor não mudou. Fico muito triste, mas sei que Deus vai mudar esse quadro. Aceito até os amigos dela e falo do amor de Deus para eles. As participações aqui. Vou nominar essa aqui. A pastora Cecília da Metodista em Bom Jesus, do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Obrigado, dizendo... Eliel, esse assunto me inquieta mesmo nos tempos de membro leiga. Eu cuidava de alguns homossexuais e levava para a igreja, mas nunca estamos preparados quanto igreja. Meu TCC sempre foi sobre tema polêmico, falta na igreja esse grupo de pessoas, né? Me foi negada a apresentação do TCC no Congresso Científico da faculdade, mas insisti e consegui apresentar. Ou seja, a gente está falando de tabu e a gente acha que é na sociedade, né? Com muito mais clareza e muito mais peso, óbvio, dentro da igreja, porque já entra a questão religiosa, a questão espiritual e aí isso complica mais ainda. Pode ser o seguinte, a gente vai para o intervalo, já volta já com toda a segunda parte do nosso debate para a gente continuar este assunto. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia.
Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já voltamos com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema como lidar com a homossexualidade na família. Você sabe, discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Sérgio Brito, com a doutora Elizabeth Pimentel e também com o pastor Humberto Rodrigues. E muita gente aqui participando. A gente já tinha essa ideia, porque lamentavelmente talvez seja esse um grande fórum, né? A gente não promove muito isso. E às vezes quando fala isso, fala dentro de um gabinete para uma família, onde tantas famílias estão precisando, não, pastor Humberto? Sem dúvida, pastor. Um de nós aqui na mesa, eu acho, não sei exatamente, não me lembro se foi o pastor Anderson, enfim, um de nós aqui citou que ao falar de sexo na igreja já é considerado uma coisa, falar de sexo falar de sexualidade já é um tabu. Eu fiquei pensando aqui enquanto eles falavam aqui, quantas palestras sobre homossexualidade eu ouvi na igreja. Pastor, eu tive dificuldade de lembrar aqui. Porque é um assunto que a gente não trata, que a gente não traz. A gente, quando fala sobre sexualidade, a gente fala da sexualidade heterossexual, aquela coisa do homem com a mulher. Porque é o que a gente entende. Mas dentro desse convívio da igreja, eu fico pensando quantas pessoas não são tentadas nessa área. Não tem esse tipo de tentação. Quando eu disse aqui que a gente precisa olhar para a homossexualidade como aquilo que a Bíblia diz que é, como pecado, e não no sentido de condenação, mas no sentido da gente entender que é mais uma tentação que todos nós estamos suscetíveis a ter e que nós carregamos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso está dentro de cada um de nós. A homossexualidade também é uma dessas tentações que nós, enquanto seres humanos, carregamos dentro de nós e que a gente precisa aprender a lidar com elas. E é um desafio isso. É um desafio para a família que recebe essa notícia. Como lidar com isso? Todos os três aqui citaram sobre a questão do amor. Eu também quero avançar um pouco nisso, na questão disso. A gente entender que, em olhar como uma tentação, como um pecado, como a gente lida com isso? Como a gente lida com alguém que é dependente de drogas? A gente tenta abraçar e amar essa pessoa. A gente entende que é o amor de Deus que vai transformá-la, que vai mudá-la. E aí, pastor, eu quero avançar um pouquinho para um ponto que citou aqui o pastor Anderson e que eu acho que a gente também precisa apontar aqui às vezes, pastor, nós queremos, exatamente ao contrário daquilo que a Bíblia diz, não é por força nem por violência, a gente quer meio que impor certas coisas para as pessoas ao nosso redor. A gente quer impor um comportamento, e a gente quer mudar o comportamento. A gente ataca o sintoma e não a causa. E Jesus nos ensinou eu não tenho que atacar o sintoma, e sim a causa. Jesus não dividiu as pessoas entre heterossexuais e homossexuais. Jesus dividiu entre mortos e vivos. É isso que a Bíblia diz. A carta de Paulo aos Efésios diz lá: vós estavam mortos em vossos delitos e pecados e ele vos deu vida. Então eu não tenho que atacar, pastor, o sintoma, o comportamento. Agora você está na igreja e você, para mudar, precisa ter esse comportamento. Você tem que aprender a andar igual a homem, você precisa aprender a falar. Você entende? Eu estou atacando a sintomatologia, estou atacando o sintoma, estou atacando o comportamento. Não é algo mais profundo do que isso que eu penso. É algo que nos separa de Deus, é a distância que eu tenho de Deus. Eu entendo que isso é algo que Deus precisa fazer. O pastor Anderson citou um exemplo aqui maravilhoso sobre alguém em que um dado que ele citou, e que é isso que eu acho que é nesse ponto que a gente precisa se pegar. Ele ficou lá, a pessoa que chegou lá com silicone, com as roupas, ele ficou lá na igreja. E ele falou assim, e o Espírito Santo gradativamente foi trabalhando. Pastor, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são as regras da igreja. E não pode ser também só as regras da família. É o Espírito Santo que vai transformar. Eu me lembro uma vez de uma pessoa em que a esposa frequentava a igreja. E ele, de vez em quando, era convidado, ele ia à igreja. Até que ele marcou um encontro comigo para falar: pastor, eu queria muito conversar com o senhor o seguinte. Pastor, eu gosto muito da igreja, minha esposa me convida para vir à igreja, eu queria vir à igreja, mas eu tenho um problema. Eu falei: qual é o problema? Eu sou usuário de drogas. E eu quero vir à igreja, mas eu não quero abrir mão do uso de drogas.
Eu fumo cigarro, eu uso drogas ilícitas, cocaína, e eu não quero abrir mão disso. Como é que eu faço? Eu falei, você não faz nada. Você pode continuar usando tudo que você quiser, mas vem para a igreja. Senta do lado da sua esposa. Vai participando do culto, vai vindo aqui. Sabe por quê, pastor? Eu entendo que não é uma relação de comportamento que eu vou dar para ele e falar assim, agora você, para vir à igreja, tem que se comportar desse jeito. Não! Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, ou eu acredito nisso, ou então eu não vou caminhar. E ele ficou, pastor, bom, para resumir, ele conta, estou contando que ele conta esse testemunho até hoje, e o tempo passou e ele se tornou um músico da igreja. Se converteu, se batizou, abandonou tudo, entregou o coração a Jesus e se tornou músico da igreja. Não fui eu que fiz isso, nem foi ninguém da igreja que fez isso. Nós abraçamos, nós amamos, ele se sentiu amado. E o Espírito Santo é que faz a obra, porque a parte da igreja, pastor, é amar. Amai uns aos outros, e nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos. A nossa parte é amar. A de Deus é convencer. Porque é Jesus que diz, o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então nós, enquanto família, a gente precisa, já foi dito aqui, eu estou só contribuindo com isso, a gente precisa amar. E orar, e colocar, e pregar quando tiver oportunidade, e permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra que precisa ser feita. Não sou eu, não somos nós. Não é um cinto, não é um pedaço de madeira, não é uma regra que vai transformar. Pode mudar um comportamento, mas aí lá, pastor, escondido lá no canto, lá nos esconderijos da alma, o desejo continua. E isso não foi tratado. Então, eu penso que eu preciso amar e permitir que o Espírito Santo faça a obra que lhe cabe, porque a minha não é essa, a minha é amar. Muito bom. O ouvinte participa aqui dizendo, bom dia, Eliel, acho muito triste os pastores não pregarem a respeito disso, com medo de perderem os membros aqui. Obrigado pela participação. Outro ouvinte de Caxias, estive por muito tempo assim, mas Deus está me libertando dia após dia. Esse é um testemunho fantástico. Imagina, gradativamente. Isso aqui que a gente está trazendo ao debate. O debate é bom? Está aqui, ouvinte participando aqui. É a Maria de Caxias. Vamos nominar aqui para você saber. Obrigado, Maria, pela sua participação. Doutora Elizabeth. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um pastor contando a história de um pastor muito querido pela igreja, que o filho dele se declarou homossexual e se vestia de mulher mesmo. E começou a afrontar o pai. E o pai dele a entregou à igreja e disse que ia ficar no banco, mas que ele não ia abrir mão do filho dele. E o filho dele começou a afrontar, se vestir mesmo, se caracterizar como mulher. E ele falava pro filho dele, eu não tenho vergonha de você, eu quero você junto comigo. E o menino foi para a igreja junto com ele. E ele falou, e o menino falava assim, eu vou porque eu quero envergonhar você. E o pai falou assim, não tem problema você me envergonhar, você vai comigo, eu tô feliz. E ele foi para a igreja, e quem contou esse testemunho foi o homossexual que era um pastor. Entendeu? O filho mudou radicalmente por aquela aceitação, por aquele amor. E eu queria entrar aqui, pastor, numa questão assim. Primeiro, que a gente tem que entender que Deus é soberano e a gente precisa entregar para Ele. Ele, né? Ele é o último, a última palavra é dele. A gente, quando fala de coisas assim, a gente sempre fica procurando causas, né? O que levou a isso? O que foi que causou isso? Quem foi que errou nessa história? A humanidade inteira errou porque desviou do caminho de Deus. O erro foi lá atrás. Todos os pecados, todos os desvios, é porque a gente se desviou da vontade de Deus. Então, a sociedade se transformou, não é só esse problema, mas milhares de outros. Mas eu preciso aproveitar a oportunidade para falar com algumas mães e pais de crianças, pastor. Porque, às vezes, eu encontro muitos casos de pessoas que falam assim, nossa, meu filho tem 5 anos e eu descobri que ele é um homossexual. Olha, gente, a gente tem... É difícil a gente dizer, assim, quais são as causas, o porquê que é, a ciência está girando, muita gente fala muita coisa e eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero contar um testemunho aqui. Uma amiga minha que é pastora e é psicóloga,
E uma mãe desesperada foi dizer para ela, uma mãe da igreja, foi dizer para ela que o filho dela, de 5 anos, ela descobriu que o menino era homossexual. Porque o menino tinha todos os trejeitos, o menino gostava de maquiar, usar as maquiagens dela, usar as roupas dela. E ela chamou o casal lá e ela foi entender qual era a dinâmica daquela família, certo? E a dinâmica era, a mãe tinha sérios problemas de relacionamento com o marido. Então, o filho se começou a se identificar demais com a mãe, porque era só com ela que ele ficava. Ele não tinha referência paterna, né? A mãe distanciou o pai do filho. E é aí que a gente sai do papel que Deus colocou a gente. Deus tem um papel para o homem e para a mulher, para o pai e para a mãe. Nesse caso, a mãe usou o menino como a fonte de amor toda dela. Então, ela fez uma aliança muito forte com essa criança e o pai não tinha acesso a essa criança. O pai estava sempre de fora. A mãe tem que entender o seguinte, ela é que facilita a entrada do pai numa relação. Se a mãe não quiser, ela afasta esse pai. E isso tem acontecido, eu tenho visto demais, pastor Leão, de casais onde o pai está afastado. A aliança da mãe fica simbiótica demais com aquele filho. Lógico, aquela criança vai ver o comportamento da mãe o dia inteiro e ela não tem referência nenhuma de um comportamento masculino. Você está me entendendo? Então, a gente tem que ter cuidado para entender que se seu filho está vivendo, está se comportando de alguma forma, entenda o que está acontecendo entre vocês enquanto família, para não achar meu filho nasceu homossexual. Não, a coisa não é assim. Aqui, doutora, eu já vou lhe devolver a palavra só para corroborar. Muitas participações aqui, olha, eu vim falando aqui, filho de 9 anos, com muitos trejeitos. Já tem participação aqui, filho de 5 anos também, com muitos trejeitos, só para corroborar o que a senhora está falando. Exatamente, é preciso compreender como é que funciona a dinâmica dessa família. E, doutora, eu queria, desculpa, só colaborando com isso, acho que a senhora citou um ponto que eu acho importantíssimo, porque a gente está falando aqui do amor, do pecado, numa idade de entendimento madura, quando a pessoa fez a escolha. Mas enquanto criança, eu acho que a senhora tem bagagem suficiente para se aprofundar nesse ponto, porque aí é outra história. É só esse ponto que eu queria abordar aqui. Mas criança é outra conversa, é outra história. Aí é um procedimento diferente, é só para botar mais lenha nessa fogueira aí, porque eu acho importante a senhora destacar isso, porque eu acho que é um ponto que a gente acabou fugindo. Sabe por quê? Porque se você não der atenção para isso enquanto é criança, isso vai se desenvolver e depois você vai achar aí que você vai resolver abrir os olhos para entender o que está acontecendo. Então, pastor, o que eu quero chamar a atenção aqui é que as mães precisam entender que ela tem o lugar dela e o pai tem o lugar dele. Eu queria chamar a atenção para os homens, porque a gente está vivendo um tempo onde as mulheres estão saindo do lugar que Deus colocou e os homens estão saindo também. A mulher muitas vezes está tomando uma posição muito controladora, mas os homens também estão recuando. Eles estão se ausentando do relacionamento. Então eu vejo muito isso, já vi muito isso no consultório. Mães que ficam obcecadas demais, está muito mal na vida, o filho passa a ser tudo para elas e o pai simplesmente se ausenta. Não, um menino precisa de uma referência masculina, a menina também. Aquele menino tem que saber qual é o modelo que ele vai copiar para ele se sentir um homem, certo? Eu não estou dizendo para você, pastor, que isso é a única causa e isso é a única explicação. Não, existem muitas explicações. Mas isso é uma coisa que eu tenho visto e as pessoas precisam observar isso. Depois que chega na adolescência, tem muitas outras complicações. Vai para a faculdade, o glamour do homossexualismo que tem sido divulgado contamina o impulsionamento para os jovens viver todos os tipos de experiência sexual. Quer dizer, vai agregando uma série de movimentos que vai fazendo com que isso vai se multiplicando, né? Mas eu queria dar essa dica aqui, porque mãe e pai precisa ficar na posição que Deus colocou cada um. Muito bem, eu vi dizer aqui, caramba, a doutora praticamente contou a vida de um rapaz aqui. O pai dele não dialoga com ele. E é exatamente isso que a doutora acabou falando aqui. Ou seja, é alguma complicação, sobretudo nessa idade, onde a atenção tem que ser dada e muitas vezes mutilada, muitas vezes até mesmo por falta do tempo, né, por falta da questão do trabalho que a gente tem que ter, né, e aí o tempo em si. Outro ouvinte participa aqui com a gente, pastor Anderson, e ele diz aqui o seguinte:
Bom dia, pastor. O que me assusta é vermos pessoas entrarem na igreja e continuarem com as antigas práticas. Elas não se sentem mal em estar na casa de Deus. E isso é um tipo de demônio e não simplesmente problemas psicológicos. O problema é que hoje queremos explicar o espiritual como se fosse natural. O que o ouvinte diz aqui é aquela preocupação do... Aí aceita isso, né? E a gente tem todo um... Aqui não, né? Não, fica aí, ué. Igual o rapaz que você contou, experiência, né? O problema todo é que também, em certos locais, essas pessoas chegam, veem como elas são e continuam fazendo parte, inclusive, da liderança. E aí a gente já está falando aqui de uma anomalia. E não é isso que nós estamos comentando aqui, não é isso, pastor Anderson? Então, com certeza. Eu acho que Jesus deixou um grande ensinamento por intermédio da mulher adúltera. Que amor demonstrado para com aquela mulher. Mas ele a despede dizendo, vá e não peques mais. Acho que aí é a raiz de tudo que a gente está discutindo aqui. Quando a gente olha para esse exemplo, a gente vai observar que essas pessoas, olha o que eu vou dizer, geralmente que apresentam esse comportamento homoafetivo, elas têm feridas profundas. Isso é um fato. Todos nós que aqui lidamos e tratamos com isso nos gabinetes pastorais, no dia a dia, essas feridas são enormes. E quando você começa a trazer essa pessoa para o ponto de ela perceber por intermédio da sua vida o que é o amor de Deus, aí sim começa o processo de mudança. A gente não tem como fazer acepção de pessoas, porque Jesus nunca fez acepção de pessoas. O que a gente vai fazer é acepção de comportamento, porque aquilo que é pecado, nós vamos declarar que é pecado. E está aí uma sociedade que hoje em dia ninguém quer ficar mal, todo mundo quer parecer bem na foto. Pais estão disputando amor de filho, ninguém corrige, ninguém disciplina, ninguém fala o que está errado, ninguém fala o que está desagradando ao Senhor. Isso é trágico. Você vê uma criança tendo um comportamento, e quantas vezes aí, eu sou pai de um menino e de uma menina, e meu filho às vezes ela falava de um jeito que eu falava, rapaz, fale como um homem. Eu tinha que chegar ali, porque um comportamento está sendo aprendido. A minha filha, da mesma forma, eu dava aquela corrigida, né? Com amor, trazendo para aquilo que é preciso. E a igreja é um modelo disso. Agora, é bem verdade que se uma pessoa declaradamente ela vai dizer, eu sou assim, me aceitem do jeito que eu sou, eu acho que ela deve sim estar dentro da igreja. Mas eu acho que ela não pode até exercer no cargo, função, nada nesse sentido. Até porque ela precisa ser tratada. Eu queria deixar a minha posição pessoal bem clara aqui, né? Eu acho que a pessoa tem que ser tratada. Agora, um fato é verdade. Deixa eu perguntar a cada um dos ouvintes aqui nessa manhã. Você lembra de comportamentos que você tinha antes de vir a Cristo? Será que você já largou todas aquelas práticas detestáveis diante do Senhor? Ou será que algumas você está lutando até hoje? Aquela coisa, eu não quero endemonizar nem santificar, mas aquela velha luta da carne contra o espírito, né? A carne é fraca, mas o espírito é forte. É o espírito que te fortalece. É o espírito que vai te dar realmente aquele empoderamento para você vencer o seu pecado. É nesse sentido que eu queria tratar com cada um aqui. É daquela pessoa realmente que vai para a essência, para a razão e que busca mudança. Você não pode se dar por satisfeito num processo como esse. Busque mudança para valer, porque por intermédio do Espírito que te fortalece, de você estar amando aquele realmente que precisa, é que a glória de Deus entra, o poder de Deus se manifesta, as feridas vão sendo tratadas, né? Todas aquelas dores vão sendo deixadas para trás e a pessoa vai conseguindo sair, de parar de querer chamar atenção, de querer ofender, de botar roupa para ir lá para agredir, de querer estar ali fazendo outro comportamento que seja vexatório, aquilo tudo que a gente já discutiu aqui essa manhã. Ame, traga para você, porque é por intermédio disso que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilha no meio da sua casa, da sua família. Ouvinte de Nilópolis, aqui sou novo convertido e estou sendo transformado aos poucos pelo Espírito Santo, pois eu bebi e vivi uma vida de homossexualidade. Agora o Deus que eu sirvo está me moldando. Olha aí, obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte, louvado seja Deus por esse debate maravilhoso e edificante. Ô Fátima, obrigado. Engenheiro Pedreira, valeu, querida. Obrigado pela participação aqui com a gente.
Aí a gente vai... O debate vai acontecendo, pastor Sérgio, e aí as famílias vão participando aqui, cada um dentro da sua realidade, não é? E como isso alcançou, assim, um índice... Tem a sensação, eu não queria falar isso durante o programa, aqui, até promovendo o debate, trazer uma estatística, mas dificilmente aqui, no debate, as pessoas que estão participando aqui, praticamente tem uma pessoa no seio da família, de cada família com esse comportamento da homossexualidade, da homoafetividade, e que não sabe como tratar disso, hein, pastor Sérgio? Pastor, hoje isso se tornou uma coisa muito comum nas famílias e até nas igrejas. E uma coisa que, infelizmente, a maioria dos pastores, eles não estão atentos para saber que isso acontece na igreja que ele é pastor. Por quê? Agora eu vou falar como pastor e como sexólogo que sou também. Eu atuo nessa área há uns 15 anos. E eu sempre digo que a questão da homossexualidade, baseada em pesquisas que fiz, ela, na minha visão, em pesquisas, ela tem 3 fontes. Tá? O pastor Humberto falou aqui da criança. Então, a primeira fonte, na minha visão, é problemas hormonais. Isso se vê na infância. Tá? A segunda é má formação cerebral. O primeiro contato que a criança tem com a sua sexualidade, isso pode influenciar no futuro. Infelizmente, a terceira é demoníaca. Porque quem quer mudar aquilo que Deus fez é o diabo. Então ele está por trás de tudo, desde lá do Éden. Agora, a base principal foi o que o pastor Anderson disse aqui, começando lá com o pastor Humberto. A questão do amor. A libertação de uma homossexualidade, ela não vem da noite para o dia, não. Vê que esse ouvinte disse aí, ó, eu estou sendo liberto gradativamente. É uma vida que a pessoa tinha. Infelizmente, as igrejas não estão preparadas para lidar com isso. Tem que se preparar para isso. Por exemplo, eu falei uma vez no debate aqui de um cidadão que chegou na igreja vestido de mulher. Só porque eu dei um abraço nele, no final ele foi lá para frente chorando e dizendo assim, olha, eu me desviei com 12 anos, me tornei homossexual, fui rejeitado, nunca mais entrei numa igreja. Primeira igreja que eu fui respeitado e amado foi aqui. Voltou para Jesus. Eu posso dizer o nome dele, Kelso. Hoje ele é campeão de artes marciais, servindo ao Senhor. Então a libertação é Deus que faz, mas o amor somos nós que temos que demonstrar para com essas pessoas. Agora, pastor Eliel, por que hoje isso é tão comum nas famílias, conforme o senhor disse no início? Infelizmente, a influência. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Nem todas as pessoas que acham que são homossexuais são. Nem todas as meninas que acham que é homossexual, que é lésbica, é. Eu tenho muitos casos assim, que a pessoa vai para o consultório pensando que é chegar lá e descobre que não é. É uma influência, porque sexo é sexo. Por exemplo, se 2 meninos começarem de carinho um para o outro, vai despertar a sexualidade. Se 2 meninas começarem de carícias uma com a outra, também vai despertar o desejo sexual. Se você começar de muita coisa com um animal, você vai acabar se relacionando com aquele animal, porque a libido, o apetite sexual é coisa natural. Então a influência hoje está sendo mais forte. Tem muitas pessoas que estão entrando nessa área baseado na influência e não porque é homossexual, ok? Tá, ok. Bom, já estou na reta final aqui do nosso debate, mas deixa eu trazer aqui. Doutora Elizabeth, a ouvinte diz aqui, São João, meu filho tem 3 anos, se interessou por minhas maquiagens, 3 anos. Levei ao psicólogo e ela falou que ele tinha um comportamento normal, que é natural crianças gostarem de roupas, maquiagens e acessórios de mulher por causa das cores e brilhos. Mas não podemos incentivar esse comportamento. Desde pequeno, precisamos orientar. E muita gente aqui, estou usando esse exemplo aqui porque as pessoas acabam pedindo esse tipo de informação aqui, hein, doutora? Olha só, não é porque uma criança brincou com maquiagem ou brincou com uma boneca que ele vai ser um homossexual. Acontece que a criança tem uma referência. Certo? Se ele vive só com a mãe dele, só vê a mãe dele se maquiando, só vê a mãe dele usando roupas coloridas, esse aí é o ambiente que ele está vivendo, é lógico que ele vai se interessar por isso. Se ele está vivendo num ambiente onde só tem menina que só brinca de boneca, ele não sabe nem que tem carrinho na vida, certo? Então, a questão é que tipo de ambiente está sendo proporcionado para ele? O pai dele leva ele para jogar bola, para mostrar um mundo masculino? A questão da masculinidade, da feminilidade, da sexualidade não é só o sexo, não. É a visão do mundo. Você vê o mundo de forma masculina, vê o mundo de forma feminina, entendeu? Então, é a visão de vida.
Então, isso aí tem que ter todo um referencial. A criança precisa ter essa referência para ela poder desenvolver o menino desenvolver essa visão masculina, a menina desenvolver essa visão feminina. Né? Então, a coisa não porque agora ele está vendo a minha maquiagem, ele está vendo porque, de repente, ele só está vendo, é isso mesmo, né? E aí, não tem jeito. Criança, né? Vai se interessando e vai o ambiente fazer. que estão oferecendo para ele. Por isso que eu frisei aqui, e eu acho muito importante, que é a questão da paternidade, pastor. Eu preciso trazer isso de volta, porque os homens precisam entender que, tanto para o menino, ele se espelha no pai para saber o homem que ele vai ser. A menina, ela se espelha no pai, ela tem que ter um relacionamento harmonioso, afetivo com esse pai, para ela poder ter um modelo masculino que ela vai procurar depois identificar em outros homens. Você está me entendendo? Uhum. Então, a posição do pai, não estou dizendo que é só o pai que é responsável por isso, não. Isso aqui, gente, a gente falou aqui muito pouquinho. Uhum. Se a gente for falar de tudo que influencia isso aqui, a gente vai fazer um simpósio e a gente também não vai esgotar o assunto, porque tem muita coisa que nem provado entendeu? A gente fala, mas também a gente não consegue provar. Mas aquilo que a gente tem de instrumento, a gente precisa usar. Então, pais e mães, não imagina que a coisa vai fluir, vai agir sozinha, que a criança vai crescer sozinha e vai ser o que ela quiser ser. Não, cuidado, tome sua posição. E pais, eles estão cada dia mais ausentes de casa, certo? Então, eu acho que os pais estão precisando retornar para esse relacionamento, e não significa masculinidade, pastor, aquele pai grosseiro, estúpido, general dentro de casa, não. É o homem ligado ao afeto, né? E eu acho que isso aí colabora muito, ajuda bastante. Tá certo. Bom, já nós vamos resumir aqui o nosso debate numa frase, na rodada final. Estou chegando com o resultado da pesquisa. Pesquisa do dia. Como lidar com a homossexualidade na família? Você sabe, 66% dizendo que não, 34% dizendo que sim. O pastor Sérgio já começou dizendo assim, aprendeu né? 100% ouviu aqui o debate. É óbvio que nós demos apenas um primeiro passo nesse assunto. Esse assunto é pauta, não vai sair da pauta. A gente volta então em breve com a sequência desse nosso debate aqui. Muitas pessoas participando, muitos irmãos, né? Muitas dúvidas também nesta área. Então fica aqui a nossa sugestão para que a liderança evangélica também se atentem e acordem para isso. Resumindo então aqui o nosso debate, uma frase, numa palavra, pastor Humberto Rodrigues, meu pastor da igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Pastor Humberto. Pastor, eu resumo dizendo que a orientação bíblica, quando a gente não sabe direito o que fazer, já que o debate fala de como fazer, né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu acho que essa é uma das áreas que a gente precisa de muita sabedoria para lidar com isso dentro de casa. Que Deus abençoe toda a nossa família Melodia. Um beijo para você também, pastor. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigado. Pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, em Campo Grande, Rua Ferreira Borges 54. Pastor Anderson, e aí? Que bênção a gente chegar aqui ao final e poder dizer: ame o pecador, mas não seja conivente com o pecado. Tenha sabedoria, que o Senhor dará a luz e restaurará a tua casa. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Rua Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera, Duque de Caxias. Uma frase para resumir o debate, pastor Sérgio. Não abra mão do membro da sua família. Diga que você reprova as atitudes e a prática, mas que você o ama muito e que você não vai desistir dele ou dela, porque família é a nossa maior riqueza. Maravilha. Doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, aqui na Barra. Doutora, e aí, para resumir? Eu quero mandar um abraço para todo Deus, abençoe a todos os ouvintes, e eu quero dizer para você que não se desespere. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Deus é que cura, Deus é que dirige, Deus é que transforma. Então não entre em pânico, ore ao Senhor e se conecte com Ele, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso grande psicólogo. Maravilha. Valeu, gente. A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, Luciane Severo. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Cozendei. Deus abençoe a todos. Uma boa quinta-feira, boa